Mito ou verdade? Cenouras ajudam você a ver no escuro. Mito. Embora cenouras contenham muita vitamina A, que ajuda a manter a visão, você não terá visão noturna. Na década de 1940, as forças aéreas britânicas inventaram um novo radar e, para mantê-lo em segredo, disseram a todos que eram as cenouras que as ajudavam a enxergar à noite. Diamantes não são pedras preciosas especiais. Verdade. Embora os diamantes possam compor um ótimo anel de noivado, eles não são tão raros quanto nos fizeram acreditar. As campanhas publicitárias tornaram essas pedras comuns em algo extraordinário. Se você quiser algo realmente raro, as gemas Painite ficarão lindas e esvaziarão sua carteira ao mesmo tempo. Cerca de $50 mil por quilate. Fruit Loops tem sabores diferentes. Mito. Não faz sentido evitar a cor que você não gosta. Todas têm o mesmo sabor. Até a Kellogg's afirmou que o gosto é o mesmo em um mix de frutas. Bem, agora não sei mais em quem acreditar. Derrubar uma moeda de 1 centavo do edifício Empire State pode destruir uma pessoa no solo. Mito. Embora a moeda não faça apenas cócegas, não causará danos a ninguém no chão. Simplesmente o objeto não consegue ganhar velocidade o suficiente enquanto está caindo. Melhor manter o troco no bolso. A Lua tem um lado negro. Mito. Não, a Lua não vai usar a força para governar. Nosso satélite está em acoplamento de maré com a Terra, o que significa que estamos sempre olhando para o mesmo lado, mas não há lado negro permanente. O lenço Kleenex foi originalmente projetado para máscaras de gás. Verdade. Sim, a Kimberly Clark originalmente projetou um substituto do algodão fino para ser usado como filtro. Em 1924, o Kleenex começou a ser vendido nos Estados Unidos como um removedor de cold cream e maquiagem, posteriormente se transformando nos lenços macios que amamos. Chocolate faz mal. Rapaz, isso não é um mito. Embora chocolate em demasia, assim como qualquer coisa, possa realmente fazer algum mal, um pouco pode ser muito bom para você. Não qualquer chocolate, apenas a variedade meio amargo. Nham. Dormir bem no fim de semana ajudará você a recuperar o sono perdido. Mito. Não importa o quanto sua cama esteja confortável em uma manhã de domingo, você simplesmente não consegue recuperar o sono perdido. O sono irregular pode diminuir sua concentração e desempenho. Se você está revigorado ao acordar, é porque dormiu o suficiente. Zumbis são reais. Verdade. Nenhum humano jamais se transformou em um zumbi faminto, como aqueles mostrados nos filmes. Mas isso existe no reino animal. Um fungo com um nome muito longo que eu não quero pronunciar assume o controle das formigas com seus produtos químicos. Sob o controle do fungo, a formiga deixa sua família para encontrar um ramo ou folha bem específico. Em seguida, ela permite que o fungo brote e libere esporos de volta. Que delicioso! O maior organismo vivo é a baleia azul, o elefante africano ou o Shaquille O'Neal. Mito. Embora todos esses sejam grandes, o cogumelo do mel nas Montanhas Azuis, Oregon, ganha fácil. Com um comprimento de 5,5 km, são 6,5 Burj Khalifas de ponta a ponta. E ainda segue crescendo. Mas vejamos pelo lado bom, é comestível. Alguém quer omelete de cogumelo? Perus podem corar. Verdade. Assim como os humanos, os perus ficam vermelhos quando animados, com raiva ou doentes. A pele da cabeça e do pescoço pode ficar vermelha ou até mesmo com um tom azulado. A pele carnuda que fica pendurada no pescoço é chamada de carúncula. Também fica vermelha brilhante quando o pássaro está animado. Talvez não no Natal. Nós só temos 5 sentidos. Mito. Não existe um número certo. Alguns dizem 5, 7, 14, 24 ou mesmo 57. Nossos sentidos mais básicos são, na verdade, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Mas também o movimento, a posição do corpo, a temperatura, o equilíbrio e a sensação de nosso estado interno. Como sentir seu coração. Por exemplo, feche os olhos e toque o nariz. Isso é propriocepção ou posição do corpo. Morcegos são cegos. Mito. A visão dos morcegos é realmente melhor à noite do que a nossa. Eles simplesmente não conseguem ver tão bem a luz do dia, porque só enxergam em preto e branco. Talvez esse mito tenha surgido do fato de que esses animais usam um sonar para navegar sem visão. Unicórnios são reais. Verdade. Eles não são cavalos, porém é o cervo que provavelmente é o culpado. Um único chifre pode ser uma anomalia genética encontrada em algumas espécies, possivelmente levando à criação da lenda
que se formou há muito tempo sobre o unicórnio. Mel nunca estraga. Mito. Sem estar coberto em um ambiente úmido, ele estragará. Contanto que a tampa permaneça bem fechada e nenhuma água tenha sido adicionada, o mel não deve estragar. Possuir propriedades antifúngicas e antibacterianas significa que nenhum organismo pode viver nele. Não importa a idade do produto, ele provavelmente continuará perfeitamente comestível. Laranjas têm sempre a cor laranja. Mito. As laranjas doces são um híbrido de tangerina e pomelo, com uma casca verde brilhante para ajudar a protegê-las do sol. Em climas mais quentes, como o sudeste asiático, elas ainda permanecem verdes brilhantes quando amadurecem. Isso nos faz perguntar o que veio primeiro, a fruta ou a cor? Existem insetos no seu frappuccino de morango. Verdade, mas não mais. Um corante feito de pequenos insetos triturados, chamados cochonilhas, é usado por muitas empresas para fazer a cor vermelha. A Starbucks parou de utilizar a cor vermelha do inseto em seu frappuccino de morango em 2012. Bombeiros usam água mais úmida. Verdade. Para ser mais eficiente no combate a incêndios, os bombeiros começaram recentemente a adicionar certos produtos químicos à água. Os agentes umectantes reduzem a tensão superficial da água, tornando-a mais fácil de espalhar e mergulhar nos objetos. Não mexa com as vespas e elas vão deixá-lo em paz. Mito. Embora isso funcione para as abelhas, suas primas, as vespas Yellow Jackets vão discordar. Elas estão entre as vespas mais mal-humoradas. Dizem que picam sem que sejam provocadas. Então, se você passar por perto de um ninho delas, fique longe. A Torre Eiffel deveria ser demolida após 20 anos. Verdade. A Torre Eiffel foi projetada para mostrar o poder industrial da França durante a Feira Mundial. Os projetistas habitualmente colocaram transmissores e antenas no topo para torná-la muito útil para ser demolida. Os piolhos preferem cabelos sujos. Mito. Os piolhos realmente não pensam na limpeza. Eles simplesmente precisam de cabelo humano para se agarrar, seja completamente limpo ou mais oleoso do que uma fritadeira. Os piolhos se alimentam de nosso couro cabeludo, e o cabelo é apenas um lugar para descansar. Corcovas de camelos armazenam água. Mito. Os camelos não armazenam água, e sim gordura em seus tecidos. Assim como eu depois das férias. Esses reservatórios de gordura permitem que os animais sobrevivam por dias no deserto sem parar para comer. Eles bebem grandes quantidades de água por vez e a armazenam em sua corrente sanguínea. Você precisa beber 8 copos de água por dia. Mito. Manter-se hidratado é fundamental, especialmente em climas mais quentes. Mas parecemos esquecer que toda bebida é principalmente água, até mesmo chá e café. Nossos corpos são os melhores indicadores de quando ingerir líquido. Sente sede? Então é hora de beber. Um elefante nunca esquece. Verdade. Tendo o maior cérebro de todos os animais terrestres, os elefantes deveriam ter uma ótima memória. E tem. Ser capaz de se lembrar de todo o território, amigos e locais para encontrar água é crucial para a estrutura social. Que não havia um livro para perguntas triviais, então resolveu criar o dele, e o resto é história.